conceitos. E antes da gente começar, vou convidar vocês a ficar de pé para fazermos a nossa oração inicial. Então, na semana passada, para quem estava aqui ou já conseguiu ver a aula via online, nós falávamos um pouco sobre de que maneira a mulher era compreendida, de que maneira a mulher era acolhida na sociedade israelita tradicional, tanto vetero quanto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? Então nós vimos que havia uma série de restrições sociais à ação da mulher, porém vimos que, de alguma maneira, a mulher gozava de um certo prestígio dentro da estrutura da família israelita, como sendo aquela por meio da qual Deus abençoa e Deus provê uma preciosidade importante para o israelita, que são os filhos, certo? E quando nós lemos os livros do Pentateuco, primeiro, quais são os livros do Pentateuco? Perfeito, já estão bem afiados, né? Então, esses livros compõem o que a gente chama de livros da lei, ou Torá. Então, para os judeus, são chamados da Torá, e para nós, Pentateuco, compõe os 5 livros da lei. Quando nós lemos os livros da lei, do que tratam os livros da lei? Eles tratam da origem do povo e do processo de libertação do Egito. Existem esses dois grandes eixos temáticos dentro do Pentateuco. Então, primeiro, a origem do povo, quer dizer, de onde veio o povo de Deus, e o grande evento que é o Êxodo, a saída do povo do Egito pela liderança de Moisés, ok? E esses são os dois grandes eixos temáticos. E quando nós estudamos a palavra, sempre vem ao nosso ouvido a voz de grandes homens, não é? Então sempre vem para a gente Moisés, sempre vem para a gente Abraão, sempre vem para a gente Jacó, Isaac. Porém, mulheres, quando nós vamos ler as entrelinhas da Bíblia, mesmo em um texto que foi escrito por homens e para homens, como nós conversávamos semana passada, mesmo nessas condições, nós vemos que há uma preocupação em relatar o papel ativo que as mulheres tiveram na história da salvação. E é isso que a gente verá hoje. Está claro? Primeira etapa, então, que nós vamos ver é Gênesis, e é claro, nós vamos falar dela, Eva, né? Então, nós vamos conversar aqui com a Isabel. Isabel, eu vou pedir para você, Gênesis 1, de 26 a 31, para o Inácio, Gênesis 2, 23, e vou pedir aqui para a Neuza para fazer para nós o Gênesis 3. Tá? Enquanto eles vão encontrando, a Isabel vai encontrando para a gente, eu vou falar só um pouquinho da palavra Eva, né? A palavra Eva, existem várias teorias da origem etimológica da palavra, mais provável que ela signifique mãe dos viventes, aquela que dá origem à vida. Então, para o nosso idioma, seria uma forma de interpretar o nome de Eva como sendo mãe dos viventes. E é claro, isso tem tudo a ver com aquilo que Eva simboliza. Você lê para nós, Isabel, por gentileza? Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os seus animais que se movem pelo chão. Deus disse: eis que vos dou sobre toda a terra todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem o seu fruto, com sua semente para vos servir de alimento.
Eu lhes dou todos os vegetais para viver. E assim se fez. Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. Então veja que o autor bíblico da primeira narrativa da criação, lembra que a gente já estudou que o Gênesis tem duas narrativas, né? Você lembra então aquela primeira narrativa tradicional, que coloca um dia após o outro, e a criação do jardim antes do homem e da mulher. E na segunda narrativa que a gente vê a partir de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, aquela outra narrativa, do qual Deus modela o homem e a mulher, e depois dá a eles a terra para que cultivem, e daí nasce o jardim. Lembra que a gente comentou que eram duas narrativas que foram fundidas, foram costuradas em uma só. Nesta primeira narrativa nós vemos que Deus criou o homem e a mulher, né? Então criou o homem à sua imagem, homem e mulher ele os criou, ok? Então ele cria em igual condição de valor, em igual condição de santidade, homem e mulher. Na segunda narrativa da criação, nós vemos o seguinte, no capítulo 2, versículo 18, há a seguinte leitura: E Yahvé Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. E Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Ok. O homem deu nome a todos os animais e assim vai. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Ok? Depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Muito bem. Eu acho que isso já é conhecido de todos, né? Por que é a costela? Já pararam para pensar? Por que é a costela? Por que Deus pegou a costela? Ou será que assim o narrador bíblico escolheu ao acaso? Nada na Bíblia é ao acaso, tá? A costela é porque é ao lado, né? Então a corte ao lado. Então aqui está o homem, a mulher é criada ao seu lado, em igual altura, em igual dignidade, né? Então ela não é feita de um pedaço de cabelo, nem do dedão, nem de qualquer parte do corpo que seja considerada impura. Ela é feita para estar ao lado do homem, para que componha um casal. Então é daí que vem a costela, né? Ela é tirada do lado do homem. Então é daqui que vem a mulher. Há narrativas não bíblicas, claro, para a gente não perder a piada, né? Que Adão teria perguntado a Deus, né? Falar, Senhor, o que é a dor de cabeça? Né? E ele fala, me deu uma costela e te respondo. Mas isso é só para pimentando no ponto. Mas vamos lá, Inácio. E aí o Adão acorda sem costela e com uma mulher. E olha o que ele responde. E o homem exclamou, desta vez sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada humana, porque do homem foi tirada. Então é isso. Quer dizer, veja que Adão, ele faz uma exclamação. Esta sim, ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Então ela é constituída daquilo que eu sou, ela tem uma igual dignidade. Eu aproveito para ressaltar esse ponto, porque só para discutir uma questão teológica que está muito em voga, muito em pauta hoje em dia, que é o seguinte: quando a gente volta para o texto bíblico e vai lê-lo, a mulher e o homem, eles são colocados na criação dentro de um status de dignidade, dentro de uma condição de sentido e de realização superior ou diferente dos animais. Tá? Isso tem que ficar claro. Quer dizer, desde o início do Gênesis, Deus deixa claro, a Escritura deixa claro que os animais são criados dentro de uma condição, dentro de um valor, dentro de uma função na criação, e os seres humanos dentro de outro valor, dentro de outro significado. Isso por que é importante? Isso é importante porque a gente vive num momento onde tantos conceitos são discutidos e abordados na sociedade, e dependendo da perspectiva que os comentaristas sociais adotam, dá a impressão que é a mesma coisa, né?
Então dá a impressão de que, assim, obviamente, por partilharmos semelhanças biológicas com os animais, nós teríamos uma dignidade semelhante a eles. Eles possuem a sua dignidade, mas a gente vê que a Escritura deixa claro que o ser humano, enquanto indivíduo, enquanto imagem e semelhança de Deus, possui uma dignidade distinta, possui um papel de cuidado, de zelo, porém de ordem e de comando sobre toda a criação. E nesse trabalho, como nós lemos no capítulo 1, homem e mulher estão juntos, estão como alinhados, caminhando juntos, feito da costela que é ao lado, nem superior, nem inferior. E aqui no Gênesis capítulo 3, nós entramos num texto mais polêmico. Leia pra gente, Neuza. Por favor, eu acho que ele é... A gente vai caminhando e a hora que a gente achar assim que para, a gente para. Mas é importante. O pecado. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comer desta árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao marido a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, como para si que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ouvido do Senhor Deus... Vamos só fazer uma pausa. Aqui a gente vai continuar, mas só essa pausa. Bom, esse é o pecado original ou o pecado originante, tá? Então, o pecado original nada tem a ver com sexo, tá? Então, assim, às vezes a gente vê a imagem da Eva, né, relacionada com o pecado original, está relacionada a sexo, não tem nada a ver com sexo. E a fruta não é uma maçã. Eu não sei quem foi que criou que o fruto é proibido, é uma maçã, né? Vocês já estavam passando, assim, aí essas avenidas tem vários motéis, né? Aí tinha um motel, mas tinha assim, motel tentação, aí tinha uma imagem que era talvez da Eva segurando uma maçã. Eu falei, nossa, está teologicamente errado isso aqui, né? Então alguém precisa avisar o dono desse tipo de estabelecimento, né? Que não é nem o fruto e nem o pecado original, não tinha nada a ver com o sexo. Dois pontos aqui que são importantes. Primeiro ponto, o pecado original está muito mais relacionado com a autonomia do homem diante de Deus. Então aqui o pecado da desobediência é justamente o homem tomar para si unicamente a decisão do certo e do errado e dessa maneira utilizar a sua liberdade fora daquilo que Deus quer. Ou seja, fugir do grande plano de felicidade e liberdade que Deus criou. Esse é o pecado original, que eu até gosto de chamar de pecado originante, porque é a partir desse pecado originante que se desdobram todos os outros pecados. E o que é interessante, você vê, quem é que foi colher o fruto? Quem é que tirou o fruto da árvore? A mulher, né? Então o pecado veio ao mundo por uma mulher. Já ouviram essa? Né? Ah, é a mulher, tá vendo? Se não fosse a mulher, o pecado não tinha dado no mundo, estaremos todos no céu assistindo o jogo do Coringão, um grande pote de amendoim e tal. Não é isso, né? É óbvio que é a mulher. Por quê? Na sociedade israelita, quem fazia o trabalho de coleta dos frutos? A mulher. Não havia sentido em contar uma história onde quem tirava o fruto da árvore era o homem. Então não tem nada a ver com machismo. Ah, tá vendo? O autor da Bíblia era homem, pôs a culpa na mulher. Não tem nada a ver. É porque quem fazia a coleta dos frutos era a mulher. Então a história só faria sentido se fosse a mulher a coletar o fruto. Tá certo? E veja que ela imediatamente coleta e dá ao Adão, que também come.
Então os dois imediatamente pecam juntos, tá certo? Então não há nenhuma pretensão do autor em jogar a culpa na mulher. Óbvio que depois nós vamos construir esse paralelo, né? Por meio de uma mulher o pecado veio ao mundo e por meio de outra mulher a salvação veio ao mundo. E aí a gente cria aquele paralelismo que vocês conhecem bem entre Maria e Eva, né? Onde Maria seria a nova Eva, Maria seria a nova mãe dos viventes, né? Mas esse é um paralelo, ok? Da mesma maneira que você pode dizer que o pecado veio ao mundo por meio de um homem, que foi Adão, e por meio de um homem também fomos todos salvos, que é Jesus. Então a analogia se mantém, mas quero que saibam que não há nenhum machismo. Há só uma questão de que quem de fato colhia os frutos eram as mulheres. Vamos em frente. Quando ouviram o hino do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo de que estava nu e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me desse o corpo de comida foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então veja, Adão e Eva fazem exatamente o que nós fazemos quando pecamos. Inventamos uma desculpa que nos satisfaça. É exatamente isso que ele fez, né? Então, o que acontece? Quando Deus descobre o pecado deles, Adão, o que você fez? Aí o Adão fala: eu nada. Foi ali, e ele joga duplo, que ele fala assim: foi a mulher que você me deu. Então fala para Deus assim: a culpa é sua, que me deu a mulher, tirou minha costela, estava dormindo, ela pegou o fruto e comi. E a mulher não sai por menos, porque na hora que pergunta para ela: Eva, o que você fez? Foi a serpente que me seduziu, tá certo? E nós fazemos isso o tempo todo. Mentimos. Ah, não, eu menti porque eu estava numa situação difícil. E a pessoa não se importou. Foi uma mentirinha também pequena, né? Então, claro. Não, veio a celebração. Não veio a celebração. Estava com visita em casa, né? Dá para ficar vindo à missa todo domingo, pelo amor de Deus. Todo domingo não dá para vir, né? Às vezes, claro, eu entendo que há desculpas e desculpas. Mas às vezes a gente vai inventando pequenas desculpas para pequenos delitos, né? Então, esse é um hábito da humanidade, como vocês podem ver, já há muito tempo. Então, Eva é essa primeira figura feminina que aparece. Eva é justamente o primeiro protótipo, a primeira leitura que a gente vai ver da figura feminina no texto bíblico, e ela possui, do ponto de vista teológico, a mesma dignidade de Adão e as mesmas dualidades de Adão. O mesmo pecado de Adão, o mesmo pecado de Eva. Eles se comportam da mesma forma, como não podia ser diferente, ok? Bom, nós já conhecemos bem a história, sabemos que de Adão e Eva a Bíblia cria essa imagem de que a partir deles tem origem a humanidade, e essa humanidade ao longo dos filhos de Adão e Eva vai se decaindo, vai entrando numa situação bastante difícil, onde o abuso da liberdade vai se multiplicando, vão acontecendo coisas ruins, e de repente Deus, na visão bíblica, decide fazer uma limpeza geral ali, decide fazer realmente um verdadeiro batismo do mundo, né? Então vamos limpar esse mundo ruim e vamos construir um mundo novo. E para a construção de um novo mundo, isso é que é importante. Essa é a mensagem que é importante. Não é importante aqui a gente ficar discutindo se Deus inundou o mundo inteiro, se tinha uma barca que cabia todo mundo, se o Noé e a esposa realmente conseguiram repovoar toda a terra, se o Noé existiu. Essa não é a preocupação do texto bíblico. A preocupação é dizer, no processo de reconstrução da aliança entre Deus e a humanidade, quem Deus convoca? Noé e sua esposa. Felipe, Deus é muito duro.
cria uma nova aliança, o que ele faz de novo? É o filho pródigo. É a parábola do filho pródigo. É o Deus que não desiste e volta. E tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. E ele tenta. No Kairos, que a gente vai falar que é o tempo da grande graça, o tempo propício à graça, Deus decidiu nos redimir de uma forma definitiva. Então, não mais tentando com sucessivas alianças, mas fazendo uma aliança agora definitiva e eterna, que foi o envio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele continua nos acolhendo e continua nos reperdoando, entre aspas, né? Embora nossas culpas já tenham sido lavadas na cruz. Então vamos para Gênesis 6. O Expedito vai ler aí para a gente. Gênesis 6. Não passei aqui. Gênesis 6, de 17 a 18. Eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, para exterminar todo ser vivo e respira debaixo do céu. Tudo o que há na terra vai perecer, mas com você eu vou estabelecer a minha aliança. E se você entrará na arca com a mulher, com sua mulher e seus filhos, e as mulheres de seus filhos, tome um casal de cada ser vivo e macho e fêmea. Coloque-o na arca para que conserve a vida juntamente com você. Muito bem, então você vê que nessa aliança que Deus vai fazer com Noé, né, ele vai convocar o núcleo gerador de vida. O homem e a mulher, o macho e a fêmea, são o núcleo gerador da vida. Então Deus vai, a imagem bíblica criada vai dizer que Deus vai limpar o mundo de todo o mal e ele vai propor um novo começo. E para isso ele convoca uma nova aliança, ele convoca um novo núcleo, convoca esse núcleo. E esse núcleo é sempre composto de um homem e uma mulher. Porque é a partir da união única, inseparável, entre um homem e uma mulher que nasce a vida. Não há nenhuma outra forma de se fazer isso. Tá certo? Felipe, mas hoje tem um laboratório que pega... Não, sim, mas ele pegou o espermatozoide de um homem, pegou um óvulo de uma mulher para criar vida. Não há outra forma. Mas... Não. Veja, esse é o motivo pelo qual a igreja, esse é o motivo pelo qual os cristãos colocam a relação do homem com uma mulher acima da relação de qualquer outra, entre homem e homem, mulher e mulher, homem, não importa, certo? Sem que essas pessoas em volta dessa relação percam o seu valor como seres humanos, pelo amor de Deus. São filhas amadas de Deus, são filhos queridos. O que nós pregamos e o que já vem do texto bíblico e vem fazer parte da nossa moral é que da união do homem e da mulher é que brota a vida. É a única união da qual isso é possível. Tá certo? Então, essa união possui um caráter distinto de qualquer outro tipo de união que a gente queira inventar. Tá claro? Então não se trata de... Eu gosto de falar assim, o pessoal fala assim, Felipe, você é muito preconceituoso. Não. Preconceituoso é quando você cria um conceito que não corresponde àquilo que as coisas são, que você julga as pessoas baseado nele. Aqui não se trata de julgar, se trata apenas de dizer que já nos primeiros livros dos primeiros pais, nós vemos o valor que há na união do homem e da mulher na geração de vida. E esse valor é tão precioso, esse valor é tão importante, que as igrejas cristãs, seja elas quais forem, colocam essa relação acima de qualquer outra relação de amor entre quaisquer outros seres humanos. Tá certo? Porque é a partir dela, unicamente dela, que a vida volta. Esse é o motivo, tá? Porque senão dá a impressão que a igreja persegue. Não é perseguição, é só dizer de onde é que as coisas vêm. Tá bom? Vamos um pouquinho mais à frente, e aqui nós vamos falar das grandes matriarcas. Nós estudamos, quando lemos o Pentateuco, estudamos a história de Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? Quem lembra Abraão?
Lembra da história de Abraão? Abraão estava onde? Conta para nós, faz um resumo. Ainda não aqui, agora. Professora, assim de cabeça, né? Não, mas é isso. Abraão vivia na região de Ur, da Mesopotâmia, né? E toda a história da salvação, como a compreendemos, nasce um pouco da figura histórica de Abraão. Provavelmente era um líder de um grupo de famílias. E a Abraão é feita uma promessa. Eu te prometo, Deus vai prometer para ele o quê? Uma grande dinastia, uma grande família e uma terra preciosa, uma terra que brota leite e mel, né? E vai formar aquele triângulo de valores que eu falei da comunidade judaica do Antigo Testamento: Deus, terra e família. Só que, vamos ler agora, quando Abraão encontra sua mulher, Sara, descobre uma coisa terrível: Sara é estéril. E aí o Abraão fica puto. Fala assim: o cara me tira da Mesopotâmia, me faz ficar caminhando pelo meio do deserto, me põe num lugar para combater um monte de gente diferente. Eu passo tudo isso e ainda me arranja uma mulher que é estéril. Deus está de brinquedo, né? Então vamos lá, a gente vai aula Da semana passada. da leitura da liturgia. semana passada todinha foi para. Vamos achar as respostas aqui, não fica nada sem resposta. Celina, você acha pra gente Gênesis 12, de 4 a 5. O Paulo acha pra gente Gênesis 17, de 15 a 17. E a Maria Cleide acha pra gente Gênesis 18, 14. Maria o quê? Maria Cleide. Aí a Vanilde, que se voluntariou, acha pra gente Gênesis de 16, de 1 a 6. Ok? Um forte ao voluntariado. Tem que ser assim. Então vamos lá. Celina, lê pra gente. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã. Tomou Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Arã, e partiram para a terra de Canaã. E ali chegaram. Então Abraão vem com a sua família e de alguma maneira sua esposa Sara também deposita a confiança nessa promessa que eles recebem. Vamos lá para Gênesis 17. Lembrando que a palavra Sara vem de Sará, significa princesa. Tá? Vamos lá, Gênesis 17, de 15 a 17. Deus disse a Abraão: quando a tua mulher Sara já não a chamarás Sarai, mas Sara, eu abençoarei e também dela te darei um filho, e eu abençoarei, e ela será mãe das nações. Dela nascerão reis dos povos. Abraão prostou-se com o rosto em terra e começou a rir, dizendo consigo mesmo: será que um homem de 100 anos vai ter um filho, e que aos 90 anos Sara vai dar à luz? Eita! Tá vendo? Cara, eu gosto muito de ler a Bíblia, porque eu me sinto menos mal, né? Então assim, aquelas vezes que eu falo que eu fico bravo com Deus, aquelas vezes que eu falo: meu, você tá de sacanagem comigo. Eu vejo que isso já foi o próprio Abraão, né? Então ele recebeu uma promessa, o tempo vai passando, o Abraão vai ficando velho, o Abraãozinho também, todo mundo ali vai ficando envelhecido e nada. Aí Deus fala: mas você ainda será o pai de uma grande nação. O Abraão começa a dar risada. Não, pelo amor de Deus, está de brincadeira comigo. Porque ele começa a perceber que Sara não tem filhos. E uma coisa que é interessante, o autor bíblico brinca um pouquinho com o nome do Isaac. O filho do Abraão se chamará Isaac. E a palavra Isaac significa quando Deus sorri. Então, tanto Sara quanto Abraão, em momentos diferentes, vão rir da promessa de Deus. Mas a promessa de Deus se realiza em Isaac, que significa quando Deus sorri. Então, ambos riem de Deus. E Deus ri por último. E ri melhor.
e realiza a promessa que havia feito. Vamos para Gênesis 18, 14. Por acaso existe alguma coisa impossível para Javé? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a você, e Sara já terá um filho. Perfeito. E, de fato, Deus realiza essa promessa e Sara vai dar origem ao filho Isaac, que é um dos patriarcas, do qual depois nascerá Jacó, que é o pai das 12 tribos. Ok? Só que, antes disso se realizar, Abraão, que naquela época podia ter mais de uma mulher, obviamente, terá outros filhos. Terá um filho com Agar, uma das escravas da casa. Vamos ler a história do Agar, da Agar. Gênesis 16, de 1 a 6. Vanilla, lê para a gente. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos, mas, possuindo uma escrava egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Para por aí. Meu Deus, é o fim do mundo. Olha o que a Sara fez. Está incentivando o adultério. Que coisa absurda. Fora Sara, fora a Bíblia. Não. Qual é a preocupação grande de Sara aqui? Com a dinastia, com a linhagem. Então, assim, se eu não der um filho para o meu marido, se o meu marido não tiver filhos, a nossa linhagem terminará, a nossa família acabará. Então, no ato, cara, para pensar nesse ato, o quanto envolve uma enorme disposição pessoal para isso. Ela permite que o marido tenha relações com a escrava para que ele tenha filhos. Tem que ser uma muito mulher para fazer isso. Quer dizer, tem que haver uma enorme convicção, uma enorme certeza e um enorme despojamento para fazer isso, ok? Não estou dizendo que isso, volto a dizer, não estou dizendo que isso faça sentido na sociedade atual. Não se trata disso. Mas estou dizendo que naquela época, a família ter filhos poderia significar a família morrer ou não. Claro? Inclusive de fome, por necessidades. Né? Vamos em frente. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passados 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abraão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder. Faz dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. Então veja só. Quando nós lemos a história dos personagens bíblicos, nós vemos a vida como ela é. Nós vemos a história como ela é. Ao mesmo tempo que Sara tem esse ato de, vamos dizer, de despojamento, depois que o bebê nasce e obviamente Abraão passa a ter maior predileção pela esposa que lhe deu um filho, pela mulher que lhe deu um filho, vem os ciúmes, né? E vem a rejeição para essa mulher, começa a tratá-la mal. Só que a história da salvação, que é interessante, mostra uma nova intervenção de Javé, que vai em encontro a Agar. O anjo de Javé a encontrou Agar perto do deserto e disse: Agar, serva de Sara, de onde tu vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de minha senhora. O anjo de Javé lhe disse: volta para tua senhora e seja submissa. O anjo de Javé lhe disse: eu multiplicarei sua descendência de tal modo que não se poderá contá-la. Muito bem. E aí o que é interessante é que de Agar nascerá um filho chamado Ismael. E Ismael dará origem à grande casa dos Ismaelitas, que mais tarde dará origem
ao povo árabe. Então, os árabes, e aí os muçulmanos também vão dizer, que estão em conexão com Abraão. Também vem da dinastia de Abraão. Porque de Israel, que é Jacó, vieram os israelitas, ou seja, o povo judeu como conhecemos. E o povo árabe vem de Ismael, o filho da Agar, são chamados os ismaelitas. Então, de alguma forma, esses dois grandes povos fazem as suas conexões em Abraão. Está claro? E veja que Deus não deixa Agar, e esse anjo vai em direção a Agar e lhe concede felicidade, porque logo depois Sara tem um filho. Sara vai dar origem a Isaac, que é o filho legítimo do casal, que vai ser o filho sobre o qual serão transmitidas todas as posses do Abraão. Tá bom? Então, vamos fazer uma pausa para a gente tomar um cafezinho. Alô? Alô? Vamos lá, turma? Bom, enquanto vocês terminam os seus lanchinhos aí, eu vou só comentar uma reportagem que o Silvio trouxe. E, embora esse espaço sirva para nós fazermos reflexões sobre a Bíblia, qualquer tema, ou qualquer dúvida, ou novidade, ou alguma coisa que está na moda da igreja, que vocês queiram tirar dúvidas, esse é um espaço também. Tragam as suas dúvidas para a gente usar esse espaço como um espaço de esclarecimento. O que eu souber na hora a gente resolve, o que não souber a gente vai atrás e responde. Então, o Silvio trouxe para nós essa polêmica que apareceu na Folha de São Paulo: hóstia tem que conter glúten. Descarga a igreja e virar aos filhos. Eu tenho uma preguiça enorme de determinados colunistas ou de determinados jornalistas que escrevem as coisas a partir da perspectiva de quem não está dentro da coisa. Então, primeira coisa, eu nunca ouvi falar, e talvez possa existir, nenhuma queixa de nenhuma comunidade de pacientes com uma doença rara, chamada intolerância a glúten, que é também conhecida como doença celíaca, mover qualquer tipo de carta ou de pedido para que a hóstia pare de ter glúten. Começa por aí. Então, talvez as pessoas mais interessadas em que a hóstia não tenha glúten, até agora, do que chegou à igreja, não parecem se manifestar. Qual é a mensagem subliminar por detrás disso? É um ataque à igreja, como são sucessivos os ataques à igreja dentro da grande mídia. Então, assim, está vendo a igreja católica? Está excluindo as pessoas que não podem comer glúten. Essa igreja excludente quer que as pessoas não comunguem. Pera lá. Primeiro que comungar não é um direito, comungar é uma bênção, comungar é uma oferta, comungar é uma graça. Daí vem a palavra Eucaristia, que significa ação de graças. E o que o Santo Padre quer dizer, não é que não pode, assim, que é proibido. A única coisa que o Padre está dizendo é assim: a hóstia tem que ser pão. É isso que ele está dizendo. A hóstia tem que ser feita de pão. É isso que ele está falando. Pronto. Então, Santo Padre, quer dizer que se eu fizer um trigo que não tem glúten, posso fazer a hóstia? Pode. Se eu fizer um trigo que sem glúten, pode. Aí o que sai? Padre a favor, Papa é a favor da hóstia com o quê? Sim, não. Aparece assim, Papa é a favor da hóstia com transgênicos, né? Eu li, Papa é a favor da hóstia com transgênicos. Falei, nossa, meu Deus do céu. Não é nada disso. O que ele falou se você quiser manipular um trigo de maneira que ele não expresse a proteína glúten, ok. A única coisa a hóstia tem que ser pão. Ela tem que ser feita de trigo e água. Só isso que ele falou. E aí,
vira mais um ataque, mais uma polêmica, mais algo que só serve não para fermentar o debate, não para discutir, porque muitas das pessoas que vão apontar o dedo para a igreja nem comungam, nem vêm às missas, nem participam da comunidade. Então, se a presença de glúten ou não na hóstia é uma coisa preocupante, ela deve ser uma coisa preocupante dentro da igreja, dentro da comunidade. Né? Exatamente como o padre Pablo nas suas comunidades deu uma resposta boa, dizendo: se preocupe com vocês com as coisas de vocês. O que o padre está falando é para nós, não ficar preocupado com vocês também. É claro, e é esse o ponto. Agora, é óbvio que se algum paciente com doença celíaca ou com intolerância tão tremenda ao glúten que não possa comungar uma pequena hóstia, precisar, ele vai ter que compreender que de alguma maneira ele pode participar da ceia do Senhor, mas infelizmente sem comungar do pão, tá certo? Como outras e outras situações participam da Santa Ceia sem poder comungar, né? Como situações canônicas e diversas. Para comungar apenas o vinho. Ou comungar o vinho, da mesma maneira como comungamos apenas o pão, tá certo? Então, é um problema que não existe, é uma situação que não compete à sociedade em geral, compete apenas aos católicos e aos celíacos que tenham intolerância ao glúten, tá certo? Vamos em frente. Mas obrigado, Silvio, pela reflexão, tá? É sempre bom a gente desbaratinar essas fake news. Deixa eu fazer uma pergunta Claro. dessa questão. A hóstia, o glúten que contém na pequena hóstia, faz mal para as pessoas que têm intolerância? Aí varia muito do grau de intolerância. Aí varia muito do grau de intolerância. Tem alguns pacientes com intolerâncias muito radicais ao glúten, onde pequeníssimas quantidades podem fazer mal. Para uma boa parte, não vai fazer tanta diferença a presença do glúten numa partícula, que pode inclusive ser partida ao meio. Então, não é como eu disse, não é uma preocupação real, é só mais uma fake news. Tá? E são muitas, viu? A gente pode fazer aqui semanalmente. Eu acompanho sites de notícias só para ficar desbaratinando as bobagens que escrevem lá. Então vamos lá. Muito bem. Então, Sara e Abraão têm seu filho, Isaac. E Isaac precisa de uma esposa. E Abraão manda seus emissários para Ur, que é a sua terra natal, para de lá trazer uma esposa para seu filho. Então vou pedir aqui, quem ainda não leu, vou aqui para frente. Ediei, vou pedir para você achar para mim Gênesis 24, 58 e seguintes. Ou seja, versículos 58, 59 e 60. Tá? Quando aparece assim, ó, SS é 58 e seguintes, 59 e 60. Tá? Vão achando, enquanto isso a Ivone acha pra gente Gênesis 24, Gênesis 25, de 21 a 23. Versículo 20, capítulo 24, versículos 28, 29 e 60. Desculpa, 58, desculpa. Vamos lá. Chamaram Rebeca e perguntaram: você quer partir com esse homem? Ela respondeu: quero. Então eles deixaram sua irmã Rebeca partir com sua Ana, o servo de Abraão e seus irmãos. Eles abençoaram Rebeca, dizendo: continua? Não, pode continuar. Você é nossa irmã, multiplique-se aos milhares e seus descendentes conquistem as portas das cidades dos que a rejeitam. Não, tá ótimo. E o que eu acho interessante aqui é que depois vocês leiam em casa a passagem toda para entender todo o contexto, mas é interessante aqui nesse texto que Rebeca faz um sim igual de Abraão. Então ela está em Ur, os servos de Abraão a encontram, fazem um contato com a sua família, como são feitos os casamentos na época, porém perguntam a ela: você quer ir em busca dessa promessa? E Rebeca fala
sim, eu quero. E Rebeca faz exatamente o mesmo caminho que Abraão faz. Então, em Rebeca nós vemos o sim feminino de Abraão. Tá certo? Então, mostrando que uma das matriarcas do povo israelita também dá o seu sim e parte em busca de uma promessa. Ok? Aí seguimos para Gênesis 25. Quem ficou de ler, acha para nós? O 21. Isso, de 21 a 23. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu e Rebeca ouviu, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor. Até 23? Vamos em frente, continue em frente. Ele respondeu: tens duas nações no teu ventre, dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Olha que interessante, né? Que interessante aqui. Ela vai dar origem a 2 filhos, Rebeca terá 2 filhos. Aqui eu trouxe só para vocês um quadro que eu achei interessante. Olha como a gente encontra uma representação europeia, né? Esse é um quadro europeu, representando Isaac, Rebeca e os filhos, né? Então, veja, provavelmente não era assim que se vestia naquela época, né? E os filhos nem eram tão branquinhos, nem tão magrinhos, provavelmente teriam morrido se fossem assim, no meio da Palestina naquela época, tá? Mas aqui tem umas coisas importantes, porque Rebeca vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. E Deus faz uma promessa a Rebeca de que o mais novo dominará o mais velho, e que no ventre dela tem 2 nações, e tem mesmo, porque Esaú será o pai ao qual dará a linhagem dos Edomitas, que é outro povo que habitava essa região. Então de Esaú nascerá a casa dos Edomitas, e de Jacó nascerá a casa dos israelitas. Depois de Jacó mudará de nome. E de fato, em vários momentos ao longo da história de Israel, os israelitas vencem os Edomitas, como por exemplo Davi. Davi, durante o primeiro reinado, durante o seu reinado, ele entra em conflito e vence os Edomitas. Então, de alguma maneira, aqui a gente já vê um prenúncio dessa prelazia, dessa preferência, melhor dizendo, de Deus pelo Jacó. Afinal de contas, é o pai do povo que está escrevendo esse livro, tá certo? E eu não coloquei o texto todo para ser lido, mas vou contar a historinha para vocês, talvez alguns já conheçam, que é a história do Esaú e Jacó, né? Que o Esaú era um homem mais rústico, era um homem que era, vamos dizer assim, mais ativo na casa, mais próximo do pai, e era o primogênito, foi quem nasceu primeiro. Então ele era aquele ao qual herdaria tudo aquilo que o pai teria de direito, né? E o Jacó era um cara mais mirrado e era o xodó da mamãe, né? O Jacó era o xodó da Rebeca. E é engraçado que conforme o Isaac vai morrendo, Rebeca vai vendo que o Jacó, que é o filho preferido dela, vai ficar sem nada. Aí ela fala: não, mas não é essa a promessa. A promessa é que o Jacó será o pai das grandes nações, e não o Esaú. Então o que ela faz? Ela faz um estratagema com os filhos, e o Isaac, coitado, que já estava bem vovô, já estava bem cego, nos seus momentos finais de despedida, vai dar o que se chamava de a bênção paterna, ou seja, a bênção através do qual ele transmite a autoridade da família para o filho. E aí a Rebeca arma uma tramóia, pega e o Esaú é descrito como um homem bruto, peludo, estava sempre usando um homem mais rústico, né? Ela joga uma pele de bicho em cima do Jacó, chega com o Jacó quietinho na cabana do pai, o pai está cego, passa a mão no Jacó com a roupinha de pele de bicho e acha que é o Esaú. E dá a bênção paterna para o Jacó e
deixa o Esaú na mão. Pois é. E o Esaú chega e quer matar o irmão mais novo. E aí a Rebeca intervém de novo e põe para morrer, dá um jeito do Jacó se safar. Depois desses irmãos se encontram, mais tardiamente na história, e se resolvem, tá certo? Mas, Felipe, o que essa historieta bíblica quer dizer? Essa pequena novela que você está me contando? É só uma forma de dizer que em um momento decisivo da história de Israel, foi Rebeca, ou seja, foi uma mulher que, usando de um estratagema, fez com que Jacó fosse de verdade o pai das 12 tribos, herdando as terras de Abraão. Ok? De Isaac, desculpa. De Abraão, portanto, de Isaac. E aí você fala, não, poxa, mas ela fez uma artimanha aí bem, né? Foi bem errada, né? Mas de certa maneira é uma forma que o autor bíblico coloca de dizer, olha, nesse momento de grande dificuldade, nesse momento de grande aflição, de um momento crítico da história, é justamente a intervenção de Rebeca que garante a realização da promessa. Tá certo? Então, mais uma historieta aí para vocês verem o papel decisivo. Sem Rebeca, Esaú seria o herdeiro. Vamos para Gênesis 29 e 32. Essa história bem conhecida de vocês, é tema de um poema de Camões. Só dá uma explicadinha por que essa predileção de Deus com essas mulheres estéreis? Sara, Rebeca. Hermes, muito boa pergunta. Por que a predileção de Deus para mulheres estéreis? O que o autor bíblico está querendo dizer? Que sempre Deus esteve fiel às suas promessas, mesmo nas situações mais difíceis. Então, mesmo na mulher estéril, Deus age. Entende? Então, é uma forma de acentuar a fidelidade de Deus às suas promessas. Tá certo? Então, inclusive, esse é um tema recorrente na teologia, em alguns ramos da teologia da prosperidade. Quer dizer, essa questão da fidelidade. Deus é fiel às promessas que faz. O problema é que, às vezes, a gente faz as promessas que a gente gostaria que Ele fizesse. Né? Deus me prometeu um carro. Esses dias eu vi um cara falando na TV e falei, parar de ir na igreja católica. Eu vou lá, Deus não me promete nada lá, continuo comendo o mesmo sandeiro do 2011. Não mudar. Eu quero esse tipo de promessa. Mas não é essa promessa que Jesus veio fazer, né? Não é a promessa de bens materiais, né? É outro tipo de promessa. Vamos para Gênesis 29, 32. É um texto longo, mas alguém começa e depois a gente vai dividindo. Vamos lá? Voluntários? Começa no 32, Felipe? Começa, Gênesis capítulo 29. Vamos começar no capítulo 29. Então, mas versículo. O versículo 1. Não tem vírgula, né? Então, quando é só um traço, do capítulo 29 ao capítulo 32, inclusive. Tá? Vamos lá. Jacó continuou a viagem e chegou às terras do Oriente. Viu no campo um poço junto ao qual descansavam 3 rebanhos, pois era desse poço que os rebanhos bebiam água. Havia uma grande pedra na boca do poço. Só quando todos os rebanhos estavam reunidos é que rolavam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu devido lugar. Jacó perguntou-lhes: de onde sois, irmãos? Somos de Arã. Respondeu. E Jacó continuou: conheceis Labão, filho de Jacó? Conhecemos, responderam. Ele está bem? Perguntou Jacó. E disseram: sim, está bem. Olha, ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. E ele lhes disse: ainda é cedo para reunir os rebanhos, porque não dais de beber às ovelhas e não as levais de novo a pastar. Eles responderam: não podemos fazer, enquanto não se reunir todos os rebanhos. Só então removeremos a pedra da boca do poço
Jacó ainda conversava com eles quando chegou Raquel com o rebanho do pai, pois era pastora. Ao ver Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó aproximou-se, removeu a pedra de cima do poço e deu-lhe de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Em seguida beijou Raquel e chorou em voz alta. Contou a Raquel que era sobrinho de seu pai e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar ao pai. Nossa, isso é amor à primeira vista, hein? Tá lá o Jacó, tá, não sei o quê. Aí chega a Raquel, tá colocando, o cara vai, tasca ali um beijo. Um beijo naquela época não era um selinho, hein, turma? Um beijo naquela época a mulher podia morrer por um negócio desse, ela podia ser lapidada. E aí o que aconteceu? Ela rapidinho foi contar para o pai o que tinha acontecido, né? Para não dizer que ela era conivente com o que estava rolando. Vamos lá. Eles eram primos? Eram primos, era muito comum naquelas sociedades os casamentos serem dentro dos núcleos familiares. Vamos em frente. Eu mesmo? Logo que Labão soube das notícias de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou e o levou para casa. Jacó contou a Labão o que havia acontecido. E Labão lhe disse: realmente, tu és meu osso e a minha carne. E Jacó ficou com Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó: será que me vais servir de graça por seres meu sobrinho? Dize-me qual deve ser o salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Lia tinha um olhar apagado, mas Raquel era bonita, de corpo e de rosto. Jacó ficou enamorado de Raquel e disse a Labão: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor confiá-la àquilo que entregá-la ao mistério. Fica comigo. Jacó serviu por Raquel 7 anos que lhe pareceram dias. Tanto era o amor por ela. Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, pois completou-se o tempo e quero viver com ela. Labão reuniu todos os homens no lugar e deu um banquete. Chegada a noite, porém tomou a filha Lia e levou-a a Jacó, e dormiu com ela. Labão dera a filha Lia, a escrava Zelfa, para lhe servir de criada. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia e disse a Labão: por que fizeste isso comigo? Não te servi por Raquel, por que me enganaste? E Labão respondeu: não é costume em nosso lugar dar a filha mais nova antes da mais velha. Termina essa semana de festa e depois te será dada também a outra, pelo serviço que me prestarás durante outros 7 anos. Assim seja. Completada a semana, Labão deu-lhe mulher sua filha Raquel, e com ela a escrava Bala, para servi-la como criada. Jacó se uniu também a Raquel e amou Raquel mais do que Lia. Por ela serviu mais 7 anos, quando o Senhor viu que... Não, por aí. Depois, só li a introdução, depois vocês continuam assistindo essa novela, tá? Conheciam a história da Raquel e da Lia? Tem um poema que eu estava achando aqui para vocês, vou ler, ele é curto, é um soneto de Camões, atribuído da Luís de Camões. Diz o seguinte: 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mas servida se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Ah, olha, homens
Repitam isso para suas esposas. Mais serviria, trabalharia mais, se não fosse por um amor tão longo, tão curta a vida. Ó, que coisa bonita, viu? Homens, então, fica a mensagem, anotem no caderno, mais serviria se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. E veja que esse tema é um tema recorrente em vários outros poemas, né? E essa é uma historieta que mostra a astúcia do Labão, né? O Labão vendeu 2 por 1, na hora que chegou lá, né? Na hora que chegou lá na rua, vamos ver, ele deu a mais nova, porque não podia casar a mais velha primeiro. E assim Jacó casa-se com as duas. Eu vou deixar como tarefa de casa para vocês ler o texto, o Gênesis 38, que é a história de Tamar. É uma história polêmica que eu quero discutir com vocês semana que vem, tá? É uma mulher que foge ao estereótipo das que nós vimos até agora, mas que também é dotada de uma extrema astúcia. Então, a tarefa de casa, a gente começa o próximo encontro semana que vem discutindo Gênesis 38, a história da Tamar. Assim, como irmã estava em casa. Os casamentos? Muito comum. Muito comum. E não havia problema, né? Porque a casa foi irmã. Não havia essa restrição, não. Ficava como mulheres ficam. Termine de ler essa história. Você vai ver como elas ficavam. Termina de ler a história da Raquel com a Lia, você vai ver como elas ficavam. Muito bem. Muito bem. A história da Tamar é uma história sui generis, que está relacionada à dinastia de Judá. Então depois eu quero que vocês deem uma lida com atenção. E os principais pontos que a distinguem de outras mulheres, e eu disse, assemelha a outras mulheres que estudamos até agora. Muito bem, como eu falei para vocês, o Pentateuco tem 2 eixos temáticos. O primeiro dele é a origem do povo, pelo qual passamos, e agora nós vamos falar da libertação do Egito. Vamos lá para Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá. Eu vou cortar algumas partes. Chegou ao poder ao Egito um novo rei, que não conhecia José, que fora governador do Egito. Ele disse à sua gente: eis que o povo, aqui já está o povo de Israel no Egito, tá? Eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que esse povo cresça, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar a vida mais dura. Mas quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho e tornavam-lhe amarga a vida. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Fuá: quando ajudardes as hebreias a dar as luz, observai as 2 pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. Olha só. O faraó chega para as parteiras, fala: quando nascer, se for homem, se for mulher, fica. A mulher, ela podia ser usada como força de trabalho e não participava de guerra, não tinha força militar para isso, força física para isso. E aí, essa havia sido a determinação. E aqui nós temos 2 heroínas que não são citadas na Bíblia, que não são citadas na nossa tradição, que é a Sefra e a Fuá. Por quê? Sob o risco de morrer,
aquelas que temeram a Deus não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado e deixaram os meninos viverem. Está certo? E assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes das parteiras chegarem, já deram luz. Foram espertas, né? Então, a gente chegou, já tinha nascido, não deu tempo de fazer nada. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posterioridade. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Está claro? Então nós temos aqui duas heroínas, mulheres, que põem a sua vida em risco e enfrentam o faraó do Egito para salvar as vidas. Está claro? Então nós vemos. Seguindo em frente, nós vamos encontrar mais duas heroínas. Um certo homem da casa de Levi foi tomar uma esposa descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses, para que o faraó não jogasse no rio. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calefetou com betume em pés, ou seja, deixou impermeável para que não afundasse, colocou dentro a criança e depois junto aos juncos à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que ia acontecer. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio enquanto as criadas andavam à beira dele. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um menino que chorava. Comparecida, ela disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus para que possa criar essa criança? A filha do faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha do faraó lhe disse: leva essa criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela entregou a filha do faraó, a qual o adotou, e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei da água. Olha que interessante. 3 heroínas, né? A mãe do Noé, a mãe do Moisés, que salva o filho, permitindo que ele seja colocado no cesto. A irmã que astutamente, que é a Miriam, astutamente vê o berço. E aí olha que a princesa do faraó, que também é uma heroína, porque ela podia ter mandado matar aquela criança como o pai havia dito, a hora que ela tira a irmã, que está aqui, né? A gente coloquei a imagem dela, e se a senhora quiser, eu tenho uma ama de leite, tem uma mulher que pode criar esse bebê para a senhora. É só chamar. E aí ela vai chamar a Jocabede, que é justamente a mãe de Moisés. Tá claro? Então, o que nós vamos ver? Que a Bíblia vai ressaltar a astúcia das mulheres. Como a mulher é um personagem sempre dotado de grande astúcia e que sempre uma capacidade de resolver situações muito difíceis de uma maneira gentil com todos. Então é o caso das parteiras, né? Não ficaram feias para nenhum dos lados e colocaram a vida em perigo. Então, nós temos grandes heroínas no texto bíblico, apesar de tudo aquilo que comentamos semana passada. Aqui fala de mais 2 mulheres que são importantes na vida de Moisés. A primeira delas é a Séfora, sua esposa. Tá? Então vou pedir para o Carlão, que está ali procurando. Carlão, acha para nós Êxodo 4, de 24 a 26. E vou pedir aqui quem mais está com Bíblia. O Hermes, leia para a gente Êxodo 15, de 20 a 21. Moisés não pode agir nos circuncisos. Durante a viagem, no lugar de pousada, o Senhor encontrou-se com Moisés e queria matá-lo. Séfora, então, pegou uma faca de pedra, cortou o percurso do filho, tocou-o nas virilhas de Moisés e disse: tu és para mim um marido de santo.
marido de santo, que o Senhor deixou em paz. Como ela disse, marido de santo em relação à circuncisão. Esse é um texto bíblico muito difícil, né? Porque ele é meio estranho, assim, né? Ele tem uma linguagem esquisita, né? Então, assim, aconteceu que no caminho, Deus veio ao encontro de Moisés e queria fazê-lo morrer, porque ele não havia circuncidado, né? Ele não havia, não havia circuncidado seu filho. Então, essa é uma tradição que existia. Provavelmente esse texto, pelo menos essa perícope, ela foi escrita muito posteriormente à realidade desses fatos. Numa época onde a circuncisão, ou seja, a retirada do prepúcio, que era feita não só por uma questão religiosa, mas também por uma questão de higiene, né? A retirada do prepúcio já fazia parte do conjunto ritual de iniciação israelita. Então toda criança tinha que ter o prepúcio retirado. Para mostrar que isso se aplica a todos, o autor bíblico colocou essa perícope com Moisés. Então assim, olha, mesmo Moisés, para que não lhe ocorresse nenhum mal, teve que fazer a circuncisão do seu filho, né? Você vê, Deus estava tão bravo que queria até matar o Moisés. É uma forma de falar, uma linguagem figurada. E quem é que intervém? A Séfora. Então é mais uma mulher que salva a vida do Moisés. Então até agora nós já contamos 6 mulheres que salvaram a vida do Moisés. É claro, se a gente, levar o texto ao pé da letra. Miriam, quem que pegou isso do 15? Não, é que eu mirei aqui Carlos, aí tem 2 Carlos aqui. Então ficou o Carlão e o Carlos. Tá bom, mas estamos bem. Hermes, lê pra gente aí. Êxodo 15, de 20 a 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins, dançando em círculo. E Miriam entoava para elas: cantem a Javé, porque grandemente se enalteceu. Ele atirou ao mar carros e cavalos. Essa é aquela passagem, vocês lembram da grande missa, a missa santa do sábado, que são lidas várias passagens da história da salvação, e tem salmos entre eles, com várias músicas, e tem um salmo que é o cantar de Miriam, né? E tem até aquela musiquinha, Miriam, Moisés, todo o povo de Israel, vamos juntos celebrar. Então, Miriam é uma figura profética, ele é chamado de profetisa, porque ela está ao lado de Moisés durante todo o processo do êxodo, e ela é uma das grandes celebrantes, ela é uma das pessoas que simboliza a festa, a alegria diante do êxodo, da saída e da libertação do povo. Tá bom? Então, gente, hoje a gente fez uma passagem aí pelos livros mais importantes do Pentateuco, destacando as mulheres mais importantes que a gente encontra nessa caminhada. Semana que vem, então, começamos com a Tamar e damos continuidade para o próximo encontro. Tá legal? Então vamos lá, vamos ficar de pé, fazer a nossa oração final. Então, como sempre, já que falamos de mulher, vamos recorrer aqui na nossa oração à intercessão da Virgem Puríssima. Que Nossa Senhora seja para nós um modelo de mulher, seja para nós um modelo de cristão, seja para nós um modelo de evangelizador, que ela seja um caminho correto, que ela seja um caminho de luz para nós, para que possamos de verdade encontrar Jesus Cristo, transformando nossa vida e entrando realmente em sintonia com aquilo que Deus quer de nós.